32, versículo 22, nesta noite. Quero todo mundo com Bíblia. Momento da palavra, você sabe que o pastor é chato. Deixa para ir no banheiro depois, deixa para beber água daqui a pouco. Porque o momento da palavra, pastor Cristiano, eu aprendi no começo da minha caminhada, é quando Deus fala com a igreja. Deus fala com a igreja nesse momento aqui da palavra. Deus pode levantar o profeta? Pode, mas a palavra, irmão, ela é primordial no culto. Amém? Então abra comigo Gênesis capítulo 32, versículo 22. Palavra conhecida, irmão. Todos acharam? Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vamos à leitura do texto para ganhar tempo. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele passou o val de... Versículo 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Quem ficou só, igreja? E lutou com ele um homem até o romper do dia. Vamos lá, versículo 25. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, preste atenção, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó. Da coxa de quem, igreja? Enquanto lutava, Jacó estava o quê? Lutando. Vai tomando posse. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoe. Vamos lá, 28. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. 29. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Preste atenção. E ali o abençoou. O que aconteceu ali? Versículo 30 e o 31 para encerrar. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Peni? Pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. 31. Saía o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Irmãos, a gente conhece esse texto aqui, e é um texto muito conhecido. Eu particularmente gosto muito de pregar essa passagem de Jacó. Mas eu quero voltar um pouco lá atrás para a gente entender e compreender aquilo que Deus irá nos dizer por intermédio da palavra. A gente sabe, e quem conhece, irmão, a história de Jacó e a história de Esaú, vai saber que eles nascem de um ventre que era estéril, o ventre de sua mãe chamada Rebeca. E nós sabemos que a história de Jacó é uma história meio complicada. E nós sabemos que Jacó, ele era um homem caseiro, ele era um homem copeiro. Esaú já era um homem de caça, perito na caça. Isaac gostava de Esaú. Esaú, irmão, se a gente for ver, ele era o primogênito. E como primogênito, ele era merecedor de algumas benfeitorias que tinha naquela época. Mas a Bíblia vai dizer que a mãe de Jacó, ela não queria que Isaac abençoasse Jacó. Me perdoe, que abençoasse Esaú, mas queria que abençoasse Jacó como primogênito. E a gente sabe, irmãos, que vai acontecer ali
uma história onde Jacó vai passar na frente de Esaú, mas perceba que tudo está sendo permitido por Deus. Deus permite esta situação acontecer. Só que por esta situação, irmão, Jacó, ele vai pagar um preço. E o preço que ele vai pagar é este: ele vai sofrer ameaça de morte. Porque o seu irmão Esaú, quando sabe que ele passou na frente e tomou a bênção de seu pai, a Bíblia vai dizer que agora Esaú está furioso. E o preço que Jacó vai pagar agora é o preço de ter que sair fugido da sua casa. Perceba, igreja, que neste momento Jacó, ele está com medo de morrer, porque ele sabia, meu irmão Jário, que Esaú era um homem treinado para caçar. A Bíblia fala que agora Jacó, ele vai para a casa de Labão. Labão é irmão de Rebeca, tio de Jacó. Mas perceba que quando ele sai da casa de Isaac, ele sai corrido, ele sai fugido, ele sai perseguido, porque se ele fica, o irmão dele ia matar ele, ia assassinar ele. A Bíblia vai dizer que então ele pega as suas coisas e vai correndo para a casa de Labão. Só que quando ele caminha em direção à casa de Labão, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jacó, ele chega em um determinado lugar. E esse lugar que ele chega, a Bíblia vai dizer que ele está cansado. Ele vai se achegar naquele lugar, ele vai deitar sobre uma pedra, e aquela pedra vai estar como travesseiro ali para Jacó, porque já estava se findando o dia. E a Bíblia vai dizer que ele dorme, ele vai ter um sono. E o sono que Jacó tem naquele momento, irmão Samuel, um sonho profético, glória. Eu costumo dizer, irmão, que crente não sonha, crente tem sonhos proféticos da parte de Deus, aleluia. Eu quero dizer algo nesta noite, irmão, que se Deus tiver que falar comigo e com você, Ele vai aparecer no meu sonho, Ele vai aparecer no teu sonho. Mas de uma coisa eu te afirmo na palavra: Deus não deixa ninguém sem resposta, Deus não deixa ninguém sem direção, Deus não deixa ninguém, irmão, perdido aí por aí afora sem caminho. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é presente aqui nesta noite. E o Espírito Santo manda dizer para alguém aqui que está precisando de uma direção de Deus, aleluia. Se tiver que Deus aparecer no teu sonho, Ele vai aparecer no teu sonho por esses dias e vai falar contigo e vai te dar direção para o nome dEle ser glorificado. Aleluias! Olha o sonho que ele vai ter, irmão, um sonho profético. Deixa eu ver aqui que já teve um sonho profético da parte de Deus. Levanta a mão, só para testificar, porque eu não estou sozinho nessa. Tem homens e tem mulheres aqui que já teve um sonho profético da parte de Deus. O que é um sonho profético da parte de Deus, pastor? É um sonho que quando Deus, ele se revela por intermédio do sonho. É um sonho que quando Deus, ele fala por intermédio do sonho. E sabe qual é o sonho que Jacó tem agora, irmão? É um sonho que ele vê uma escada, aleluia, uma escada que tocava a terra e tocava o topo do céu, e ele via anjos subindo e descendo pela escada. Em cima, lá no topo, estava o Deus Altíssimo, e ele vê o Deus Altíssimo, ó glória. O interessante, irmão, que Jacó não está vendo só a escada. Olha para cá, segura aí para você dar glória. Interessante que ele não está vendo só os anjos subindo e descendo, ele está vendo o melhor, pastor Cristiano. Ele está vendo o Criador dos céus e da terra lá em cima. E o melhor, ele não só está vendo, mas o Criador dos céus e da terra vai falar com ele naquela noite, naquele sonho, dizendo: Jacó, olha, essa terra que você está deitado aí, te darei por herança, glória, aleluia. Deus é fiel, irmão, Deus se revela no profundo. Levanta a mão aqui nessa noite, Deus vai se revelar, é do profundo, no oculto, no escondido, e aquilo que ele tiver que entregar na tua mão, não vai ter Esaú, não vai ter Labão, não vai ter ninguém que vai impedir da bênção de Deus chegar na tua mão, na tua casa,
Levanta a mão da glória nesta noite, aleluia, porque tu és Jacó aqui nesta noite, ó glória. Deus, ele fala: Jacó, esta terra que você está dormindo é tua, te darei por herança, por aquilo que eu prometi para o meu servo Abraão, por aqui que eu prometi para o meu servo Isaque, aleluia. Você já ouviu falar assim? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é também o Deus de Jacó. Ele está aqui, Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele vai se revelar na tua vida, para o nome dEle ser glorificado, irmão. E quando ele ouve a voz de Deus, preste atenção, quando ele ouve a voz de Deus, ele acorda na hora, e ele vai dizer: verdadeiramente Deus está neste lugar. E aquele lugar, irmão, era uma cidade que se chamava Luz, mas que quando Jacó ele tem encontro com Deus na perseguição, Samuel, naquele lugar, ele vai dizer assim: este lugar não se chamará mais Luz, mas este lugar se chamará Betel. Oh glória! O que é Betel? É casa de Deus. Era Jacó dizendo: eu tive um encontro com Deus. Irmão, perceba que esse encontro que Jacó tem com Deus ali, não é um encontro, irmão, favorável a ele, não é um encontro bom. Jacó não estava passeando por ali, Jacó estava saindo fugindo, irmão Rafael. Jacó estava preocupado, com medo de morrer. Lá vai, desceu do céu aqui. Muitas das vezes, irmão, você acha que Deus vai falar com você quando tudo vai bem, mas o Deus que eu estou pregando aqui, o Deus aqui desta casa de oração, Ele gosta de falar comigo e com você. É quando tudo está indo mal, é na perseguição, é no meio da guerra, é no meio da prova, é no meio da batalha. Deixa eu ver, o Deus está dizendo para alguém aqui: você acha que eu te abandonei, que eu te abandonei nessa luta? Você acha que eu te abandonei nessa prova? Eu vou me revelar, porque eu sou o Deus de Betel que estou aqui nessa noite, para o meu nome ser glorificado. Oh glória! Abre a boca e dá glória aí, meu irmão. Abre a boca, porque o Deus de Betel está na casa. Pastor, Gênesis capítulo 28, versículo 19: e chamou aquele lugar Betel, porque o nome daquela cidade antes era Luz. Perceba, antes. Mas quando Deus desce ali para falar com Jacó, irmão Vitor, era Deus mudando o cenário daquele lugar. Se prepara, eu vou profetizar aqui, haverá mudança de cenário, porque Deus chegou, Ele está aqui, Ele é fiel. Se prepara, porque haverá mudança de cenário. Diz a boca de Deus aqui, você não vai entender. Você fala: pastor, eu estou numa prova, eu estou na guerra, eu estou sofrendo perseguição. Então se prepara, porque o Deus de Betel está vindo em encontro a tua vida aqui neste lugar, nesta noite, aleluia. O Deus de Betel não erra endereço. Me perdoe quem não veio para o culto hoje, é para quem está aqui. Poderia ter ido para minha casa e deixar o culto na mão do pastor, mas eu falei: não, eu vou para a igreja porque eu também quero receber aquilo que Deus entregou. A palavra que está descendo do céu aqui nesta noite, igreja. O Deus de Betel se revela naquele dia. Vamos caminhar por causa do tempo. A Bíblia vai dizer que Jacó ele se levanta, vai pegar o azeite. O que significa o azeite, irmão? O profeta, a mulher de Deus anda com azeite, que é a unção de Deus, que é o Espírito Santo. Ele pega o azeite, olha para cá, ele vai pegar o azeite que está com ele, ele vai derramar o azeite sobre aquela pedra e vai selar. Este lugar é a casa de Deus. Este lugar não é mais Luz, mas é Betel, casa de Deus, aleluia. Porque quando você compra um carro, você traz aqui, o pastor ora e o pastor unge, é para selar. Por que a gente vai na casa dos irmãos para ungir? É para selar. E a Bíblia vai dizer que Jacó ele faz um voto.
Olha o voto que Jacó faz, olha para cá. Ele fala assim: Senhor, se certamente o Senhor me guardar nesta caminhada que ora faço para a casa do meu tio Labão, me der pão para comer, me dar veste para vestir, certamente eu tirarei o dízimo e darei ao Senhor. Ei, Jacó pega as suas coisas e ele vai para a casa de Labão, porque era o destino, era a direção que Deus tinha dado para ele. Só que no meio do percurso Deus aparece. A Bíblia vai dizer, e nós conhecemos o texto, irmão, eu vou aqui, aleluia, adiantar um pouco. E a Bíblia fala que Jacó, ele vai se apaixonar por Raquel. Tinha duas irmãs, ele quer trabalhar 7 anos por Raquel. Mas Labão vai enganar Jacó e vai entregar Lia, mas Jacó não queria Lia, Jacó queria Raquel. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele trabalha 20 anos, irmão, na casa de Labão. Olha para cá. Ele trabalha 20 anos na casa de Labão. E a Bíblia vai dizer, igreja, que vai chegar um determinado momento que o ciclo, preste atenção, que o ciclo de Jacó, dentro daquele lugar, naquela casa, estava se acabando. Preste atenção aqui, irmão. Tem ciclo que se inicia, tem ciclo que tem um meio, e tem ciclo também que tem um fim. Jacó constituiu família. Jacó está com filho. Jacó, irmão, ele aprendeu, ele adquiriu experiência, porque ele cuidava da fazenda, ele cuidava do gado, ele cuidava das ovelhas. Jacó era o braço direito de Labão. Só que vai chegar um determinado momento que Labão, irmão, está percebendo algo aqui. O que ele percebe? Que a riqueza dele está sendo transferida para Jacó. Por quê, pastor? Porque já se passou 20 anos. Eu esqueço, mas Deus não esquece. Jacó tinha um voto com Deus em Betel, aleluia. E nesse exato momento, depois de um tempo, depois de uns anos, o Deus de Betel, irmão, está honrando Jacó. Naquela terra que ele foi humilhado, naquela terra que ele trabalhou 14 anos de graça, aleluia. O Deus de Betel, irmão, Jairo começa a se revelar. E começa, irmã Thalita, a pegar as riquezas de Labão e começa a colocar na mão de Jacó. Quem faz isso? É o Deus de Betel, aleluia. Eu já vou liberar algo para a igreja. Aonde você foi humilhado, é onde Deus vai trazer a honra para a tua casa. Aonde você foi humilhado, é onde Deus vai trazer a honra para a tua vida. Levanta a mão aqui para receber. Quem já foi humilhado, quem já foi pisoteado, se prepara. O Deus de Betel manda te dizer: você foi humilhado, mas a minha honra chega, porque os humilhados serão exaltados. Assim diz a palavra de Deus, ó glória. Se prepara, porque a honra do Deus de Betel chega. Ele não falha, ele não erra, ele não chega tarde, ele chega no momento certo, para o nome dele ser glorificado. Levanta a mão, deixa eu ver quem está sentindo a presença aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus na casa. O Deus de Betel manda dizer para a igreja, para alguém que foi humilhado aqui: eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar, porque eu sou o Deus de Betel. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que Jacó olha para Labão e está sentindo um clima meio estranho. Jacó chegava dentro da casa de Labão, já sentia algo que você sente, não sente, irmão? Quando você não é bem recebido mais. Antigamente, Jairo, irmão Jairo, Jacó era recebido com cafezinho de manhã para o Labão. Só que agora Jacó está chegando de manhã, não tem mais cafezinho. Por quê? Jacó olhou para a face de Labão e viu que ele mudou com Jacó. As pessoas podem mudar com você,
Mas a promessa do Deus de Betel, irmã Letícia, continua de pé. Oh glória, eu estou sentindo Deus da casa. As pessoas podem mudar com você, porque você veio para a igreja, porque você quer mudança de vida, porque você não quer mais aquele mundo podre lá. Numa hora dessa você estava no meio deles bebendo, numa hora dessa você estava com o nariz cheio de pó, numa hora dessa você já estava dormindo todo estruxo, bêbado. E a Bíblia está dizendo, pode mudar com você, pode fazer cara feia, você não pode mais ser bem recebido naquele ambiente, mas o Deus de Jacó, o Deus de Betel, manda te dizer aqui, a minha promessa está de pé, o meu propósito está de pé. Levanta a mão, rapaz, levanta a mão para receber, pode fechar a cara para você, pode fazer biquinho para você, não tem problema, o Deus de Betel está contigo, glória. Você vai abrir a boca para adorar, vai ficar de boca fechada, irmão. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, aqui Deus está falando. Oh, aleluia. Lá vai para alguém aqui que trabalha no lugar. Antigamente tinha cafezinho quando você chegava, hoje não tem mais café, mudaram, viraram a cara, não te dão mais atenção. Aleluia, fica tranquilo, as pessoas podem mudar, mas o Deus de Betel no mundo, Ele é fiel. Aleluia. A parentela pode mudar, mas o Deus de Betel não muda. A sua irmã pode mudar com você, irmão Tiago, mas o Deus de Betel não muda. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Oh, Espírito Santo. Jacó está percebendo agora, irmão, que Labão está com cara feia para ele. Irmão, eu amo a Bíblia. Quem tem intimidade com Deus, Deus, irmão, Ele brada. A Bíblia vai dizer, olha, escuta isso aqui, Gênesis capítulo 31, versículo 13. Deus vai falar com Jacó, porque o ciclo dele ali tinha acabado. Olha que Deus vai falar para Jacó: eu sou o Deus de Betel, aonde ungiste uma coluna, aonde fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Vamos lá, aleluia. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Diz o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Olha que interessante, o ciclo de Jacó acabou na casa de Labão. Aí Deus aparece, porque Deus dá direção e fala: olha Jacó, já se passou 20 anos, pega tudo aí que é teu, pega a tua família, pega as crianças, pega as mulheres, pega a Raquel, pega a Lia, pega as ovelhas, pega as cabras, pega os boi, arruma tudo que é teu e vai para a casa do teu pai. Quem que é o pai de irmão de Jacó? Isaac. Peraí, quem que é irmão de Jacó? Esaú. Mas peraí, há 20 anos atrás saiu corrido, mas Deus está dizendo: volta para lá, porque eu serei contigo. Lá vai, recebe essa aqui. Quando Deus direciona, meu irmão, Ele vai na frente. Você pode até questionar dentro de você, você pode até se perguntar: mas será que vai dar certo? Será que vai dar, aleluia, fruto? Se Deus está falando, vá. Se Deus está falando, vá. Se Deus está falando, vai, porque Ele vai ser contigo. Deus não vai dar direção para você morrer lá na frente. Deus não vai dar direção para você, irmão, morrer daqui 2 anos. Deus vai te dar direção para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que está fazendo as coisas sem a direção de Deus e está morrendo no meio do caminho.
Tem muita gente saindo da igreja achando que é Deus que está falando, e Deus não está falando, e está morrendo no meio do caminho. Preste atenção, esteja com seus ouvidos, irmão, atento por aquilo que Deus está falando. Se Deus falou para você ficar, fica. Se Deus falou para você arrumar bagagem, arruma. Mas só vai e só coloca o pé para andar se Deus falar, porque se Deus não falar, você vai pagar o preço. Mas se Deus falar, Ele vai se responsabilizar pela tua vida. Jacó, ele está ouvindo aquilo que Deus está dizendo, e ele vai fazer aquilo que Deus o mandou fazer. Pega tudo, vai embora, volta para a casa do teu pai. A Bíblia vai dizer que ele pega. Só que aqui, irmão, eu vou abrir um parênteses. Quem conhece o texto sabe, uma das filhas de Jacó vai pegar os deuses de Labão e vai colocar junto com as coisas. Só que aonde está o Deus vivo, o Deus estranho não habita. Lá vai, segura essa aqui. Se você tem algum deusinho estranho escondido lá da tua casa, arranca ele fora hoje. Quebra a cabeça dele como quebrou a cabeça de Dagom dentro do templo. Lança fora, porque aonde habita o Deus vivo, irmão Jário, glória, o Deus estranho não pode ficar. A Bíblia vai dizer que Jacó sai. Labão, ele vai procurar, vai dar falta dos meninos, das crianças, porque ele era avô da meninada. Só que Jacó, irmã Gabriela, ele não está preocupado com as crianças, ele está preocupado com os deuses estranhos dele. Ele fica furioso. E a Bíblia vai dizer que ele vai montar, ele vai pegar alguns homens com ele. Vamos atrás de Jacó. Ele furtou os meus deuses, vamos atrás dele. Só que quando Deus dá direção, Deus vai na frente. Quando Deus dá direção, Deus vai na frente. Olha, escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que quando Labão está perseguindo Jacó, eles vão parar para dormir. Labão vai ter um sonho. Quem aparece no sonho, irmão Rafael? Deus. E Deus fala para Labão: olha, Labão, se você tocar no meu servo, eu vou ter contigo, ó glória, aleluia. Olha Deus aparecendo para Labão: se você encostar no fio de cabelo do meu servo, eu vou descer na terra e vai ser eu e você, Labão. A Bíblia vai dizer, e quem conhece a Bíblia sabe, que Labão vai alcançar Jacó. E quando Jacó, irmão, é alcançado por Labão, Jacó está preocupado, Jacó está com medo. Mas ele está sendo debaixo da perseguição. Por quê? Porque furtaram os deuses estranhos de Labão. E quando Labão chega, ele começa a revistar o acampamento. Ele começa a dizer: cadê os meus deuses? Jacó fica furioso. Jacó fala: olha, Labão, eu trabalhei 20 anos para você. Você se enriqueceu através da minha vida. Você acha que eu ia roubar os seus deuses? Só que Labão, ele lembrou que na noite passada Deus desceu no sonho para falar com ele: se você tocar no meu servo, eu vou ter contigo, oh glória. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, irmão? Que eu e você tem dono. Vou dizer isso aqui, irmão Samuel, pastor, que se Deus tiver que aparecer lá para a macumbeira, quem está fazendo macumba para você, Deus vai aparecer para dizer: olha, você não vai tocar nele, você não vai tocar nela, você não vai tocar na família, porque se você tocar, eu vou descer aqui para ter contigo, glória. O Deus é assim, o Deus trabalha dessa forma, pastor Cristiano, porque eu e você tem todo, irmão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jacó e Labão, eles vão se reconciliar. Eles fazem uma nova aliança. Labão volta para casa. Jacó, irmão, está caminhando para frente. Só que agora tem um porém. Tem Esaú. Quem lembra de Esaú? Esaú, irmão, está vindo com 400 homens. E os mensageiros chegam, irmã Thalita, para dizer assim para Jacó: olha, Jacó, a gente se livrou de Labão, mas agora está vindo Esaú com 400 homens de guerra. Irmão, a Bíblia vai dizer
que Jacó vai ficar com medo. Olha para cá, eu e você, muitas das vezes a gente tem medo da circunstância que está acontecendo. Só que quando Deus ele fala, irmã Judete, Deus vai na frente. Pode vir Esaú com 400, com 1000, pode vir com 50 mil, Deus vai na frente, irmão. E o mensageiro chega dizendo para Jacó: olha Jacó, Esaú está vindo aí. Aí Jacó, irmão, com o coração bom, ele vai falar: fala para ele que eu vou dar 50 cabras para ele, vou dar 100 ovelhas para ele, eu vou dar 200 boi para ele. Só que o recado que chega para Jacó é esse aqui, ó: Esaú mandou dizer que não quer nada de você. Aí que ele fica preocupado de verdade. O que ele vai fazer, Samuel? Deus dá estratégia, e qualquer estratégia que Deus dá. Vamos dividir em 2 grupos, porque se Esaú alcançar um grupo, outro grupo vai fugir. Só que não precisava disso, porque Deus estava no controle. Aleluia. A Bíblia fala que ele separa 2 grupos, um grupo da Raquel e o grupo da Lia. Só que o que me chama a atenção nesse exato momento, eu estou encerrando a mensagem, ele está com medo, porque ele sabia que se Esaú chegasse com aqueles 400 homens, todo mundo ia morrer, os animais iam morrer. A Bíblia vai dizer que ele vai passar o val de Jaboque. O que é o val de Jaboque, pastor? É um ribeiro, é um vale. O que me chama a atenção é que neste exato momento, Jacó, ele não vai correr para dentro de uma caverna com medo. O que me chama a atenção, que ele vai descer no meio do vale, com o joelho no chão, com a cara no pó. Lá vai, segura isso aqui, meu irmão, aleluia. Jacó já teve uma experiência lá atrás, há 20 anos, quando ele saiu corrido desse mesmo Esaú, da casa de Isaac, aleluia. Sabe o que Jacó vai fazer? Ele vai, aleluia, dispersar as crianças, as mulheres, ele vai colocar o joelho no chão, no meio do vale. Deus está dizendo para alguém aqui: é nesse meio desse vale que eu quero ouvir a tua oração. É no meio dessa luta, dessa guerra, dessa perseguição, que eu quero ver o teu joelho dobrado, que eu quero ver a tua cara no pó. Aleluia. Jacó, ele já teve uma experiência lá atrás com Deus de Betel, e Jacó agora está orando ao Deus de Betel no val de Jaboque. Aleluia, oh glória, aleluia. Irmão, a Bíblia vai dizer que naquele momento vai descer um homem, oh glória. A Bíblia não fala que é anjo, a Bíblia fala que é o homem. O homem desce, aleluia. E quando aquele homem desce no meio do vale, a Bíblia vai dizer que Jacó gruda ele, e Jacó começa a lutar. Por quê, pastor? Porque há 20 anos atrás Jacó teve uma experiência, e o Deus de Betel selou ele naquele dia. Jacó sabia que aquele homem que desceu do val de Jaboque não era um homem qualquer, era um homem, irmão, aleluia, que tinha descido do céu. Jacó agarra ele e começa a lutar com ele, porque Jacó sabia que aquele homem estava vindo amando do Deus de Betel. E Deus está mandando dizer para a igreja que o Deus de Betel está enviando, aleluia, algo ainda este mês, aleluia, para a glória de Deus, na tua casa, na tua vida. Levanta a mão para receber. Só quem acredita, na tua vida profissional, na tua vida, aleluia, ministerial, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, o Deus de Betel está aqui. E o que me chama a atenção, que o Deus de Betel, ele vai descer no val de Jaboque para lutar com Jacó naquele dia. Aleluia, Deus é fiel. Só que eu tenho que abrir um parênteses aqui. Jacó, ele teve, irmão, infelizmente, ele passou por uma síndrome que acontece comigo e com você que serve a Deus. Qual é, pastor? A ingratidão. Por quê? Porque Jacó estava no val de Jaboque lutando com o anjo,
Mas ele passou pela experiência, irmão, de passar por um momento de ingratidão. Qual que é a gratidão que Jacó sofre? Do seu sogro. Eu tenho que voltar aqui um pouco. E Deus está dizendo, aquelas pessoas que você mais ajuda, é aquela pessoa que vai, irmão, de usar de ingratidão com a tua vida. Mas quem caminha com Deus, fica tranquilo, isso é normal. A gente já está acostumado com isso. A ingratidão vai bater na tua porta todos os dias. Eu estou dizendo aqui, é para crente que está aqui. Mas Deus manda dizer para alguém aqui: não fica com o teu coração amargurado, não fica com o teu coração com ressentimento. O diabo quer contaminar o teu coração, porque você vai falar: ajudei, estendi a mão, dei auxílio, e agora virou as costas. Irmão, todo crente passa por isso. Se você ainda não passou, se prepara que você vai passar pela ingratidão daquele que você ajuda. Jacó está no val de Jaboque, irmão, machucado pela ingratidão do seu sogro. Jacó, irmão Tiago, está no val de Jaboque, preocupado porque Esaú está vindo para matar ele. Só que Deus está ali com ele no val de Jaboque. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja nesta noite? Que o Deus, aleluia, de Jacó, ele vai, aleluia, de encontro à tua vida, aonde você estiver lutando e perseverando. Só que qual que foi o sucesso de Jacó aqui, irmão? Porque lá em Betel ele perseverou, e depois de 20 anos ele está perseverando. O Deus está dizendo para a igreja: eu fui traído, pastor, eu fui machucado, já usaram de covardia comigo. E Deus está dizendo para a igreja: continua perseverando, Jacó, continua perseverando, Jacó, porque o Deus de Betel vai te honrar, o Deus de Betel vai selar a tua vida, o Deus de Betel vai te justificar, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Abre a boca para dar glória, irmão. Abre a boca para dar glória, irmão. Abre a boca para dar glória, irmão. E tem experiências que a gente tem com Deus que marca a minha, a tua vida. Eu nunca me esqueço das experiências que eu já tive com Deus. E eu estou aqui para te dizer nesta noite: tem experiência com Deus, meu irmão. Muitas das vezes você quer ter experiência com a linguaruda que fala mal de você. Muitas das vezes você quer ter experiência, irmão, com gente que não quer ver a tua vitória. Mas Deus está usando a minha vida para te dizer: para de querer ter experiência com gente grata. Eu tenho experiência com o Deus de Betel, porque o Deus de Betel, ele vai aparecer, ele vai te falar, ele vai te direcionar, ele vai te abençoar e vai te dar vitória, porque ele é fiel. Coisa boa é você ter experiência com Deus Altíssimo, irmão, porque quando Deus ele fala, irmão Jairo, ele não erra. E Jacó está tendo uma experiência porque ele está lutando agora com o homem. E a Bíblia fala, eu vou encerrar o texto, que aquele homem machuca a coxa dele e vai, aleluia, atingir a sua articulação. Só que Jacó está perseverando. Jacó, irmão, está vivendo o síndrome da ingratidão. Jacó está sendo perseguido, está pensando que vai morrer. E agora no meio da luta, a missionária Tainá, ele está machucado, ele está ferido, ele está sangrando. Mas quem tem experiência com Deus, irmão, sabe que o mesmo Deus que apareceu o primeiro dia, naquele dia lá em Betel, Jacó sabia que naquele homem, irmão, tinha algo diferente. Jacó sabia que aquele homem estava machucando ele, mas era um homem enviado pelo Deus de Betel. Lá vai, esta luta está te machucando, esta prova está te machucando, aleluia, a ingratidão está te machucando, aquele que virou as costas para você está te machucando, aquele que está fazendo cara feia para você quando você chega está te machucando. Mas Deus está usando a minha vida para te dizer: o Deus de Betel manda te dizer, mesmo machucado persevere, mesmo machucada luta, mesmo machucada continue na caminhada, porque vai chegar o momento que a dor, irmão, vai embora, a ferida vai ser estancada, o sangramento vai ser estancado, em nome de Deus será glorificado na tua vida. Levanta a mão, eu vou liberar a última para a gente encerrar. Esta palavra está vindo de encontro para alguém que aqui, que está sangrando, que está machucado, que está ferido, que está com medo, que está angustiado. Ei, Jacó, o Deus de Betel está aqui e manda te dizer: eu vou te honrar na terra dos viventes.
frente, e o meu nome será glorificado, Jacó. O meu nome será glorificado. Levanta a mão para dar glória. Levanta a mão para dar glória. O Deus de Jacó vai te honrar na terra. Aleluia. Você pode bater palma para Jesus aí, irmão? Oh, aleluia. Deus vai aparecer na perseguição, meu irmão. Se coloca de pé dando glória. Deus gosta de aparecer na perseguição, meu irmão. Como é difícil voltar e encarar. O Deus de Betel gosta de aparecer na perseguição, meu irmão. Quantos erros eu cometi. Porque se você não estiver sendo perseguido, se tudo estiver bem, se Deus aparecer, você nunca vai falar que é Deus. Se as coisas estão caminhando em teu favor, se Deus bradar com uma porta, você não vai falar que foi Deus que abriu, você vai falar que é a fulana que entregou o currículo no RH. Eu vou falar. Ei, se você, aleluia, tem gente, irmão, que está tão na zona de conforto, está tudo maravilhoso, que aparece uma continha lá na conta, na caixa, lá não sei na onde, você nunca vai falar que é Deus, você vai falar que foi o Lula que te deu. Aleluia. Eu vou falar, irmão, e você sabe que aqui eu falo. Ei, para de ficar colocando crédito em pessoas, coloca crédito no Deus de Betel que está aqui. Porque quando a gente é perseguido, pastor, a gente aprende a honrar o Deus de Betel. Quando a gente chega aqui, que não estou aqui só pela misericórdia de Deus, irmão, eu chego aqui e começo a sentir a presença de Deus, eu consigo falar para a igreja que o Deus de Betel está na casa, porque a presença dele aqui é fiel. Poderia estar na minha casa agora, banho tomado, com a perninha pro alto lá, esperando só a pastora chegar. Eu falei, que isso, eu vou para a igreja. Pastor, não tomou banho, não tomei banho, fica tranquilo. Quando eu chegar em casa, eu vou debaixo pro chuveiro, mas eu vou primeiro receber a minha bênção, porque eu sei que o Deus de Betel está lá me esperando. Ei, Jacó, o Deus de Betel quer mudar a tua vida. Eu vou finalizar agora a mensagem. Quando Deus ele chega, ele muda o cenário. Prova para mim, pastor, provo. Quando ele chegou naquela cidade, há 20 anos atrás, o nome da cidade era Luz. E quando ele tem encontro com Deus, ele marca, é Betel daqui por diante. Jacó, ele teve encontro depois de 20 anos, uma outra experiência com Deus, lá no Val de Jaboque. Aí Jacó teve encontro com Deus ali, irmão Rafael. E Jacó vai fazer aquilo que ele fez há 20 anos, vai mudar o cenário. E o cenário é mudado. E Jacó chama aquele lugar Peniel, oh glória. Segura aí para dar glória. Aleluia, aleluia. Porque Jacó está entendendo que quando Deus ele chega, irmão, a mudança de Deus, a mudança de cenário, a mudança de identidade, a mudança de endereço, a mudança de CEP, a mudança, irmão, de um lugar para o outro. E Deus está dizendo pelo Espírito, quando eu chego, a mudança minha para o meu nome ser glorificado. E Deus está dizendo, aleluia, ele desceu lá em Luz, e Jacó falou, agora é Betel. Deus desceu lá no Val de Jaboque, e agora Jacó está dizendo, opa, agora aqui é Peniel. O que é Peniel? Está dizendo Peniel dessa forma, é uma palavra hebraica que significa, eu tive encontro com Deus face a face, ou tive encontro com o rosto de Deus, aleluia. Era Jacó dizendo, glória, como naquele dia, 20 anos atrás, a minha história foi mudada, e Deus lembrou de mim, e Deus está mudando aqui o nome desse lugar, não é mais o Val de Jaboque, agora é Peniel. Sabe o que Deus está mostrando pelo Espírito Santo? Que haverá mudança, não é mudança, irmão, aleluia, para o fundo do poço, mas é mudança, irmão, aleluia, de nome, haverá mudança, aleluia, de sexo,
recebe, haverá mudança de nome de bairro, oh glória, aleluia, levanta a mão para receber, só quem acredita no poder de Deus, haverá mudança de apartamento para casa, de casa para apartamento, Deus está dizendo pelo Espírito, eu desci da casa, e haverá mudança, assim diz o Deus de Betel, recebe, bate palma, dá glória para Jesus aí, irmão. Pois estive. Haverá mudança de CNPJ, haverá mudança, aleluia, de CNPJ. Recebe aí, Jacó. Recebe aí, Jacó. Amém. Fica com essa palavra, 8h30, eu vou encerrar agora. O Deus de Peniel, o Deus está aqui, irmão. Sabe o que é uma luta para você vir para o culto? Porque o diabo não quer deixar você vir para o culto, porque ele sabe que o Deus de Betel vai estar aqui te esperando. O diabo sabe que o Deus de Peniel vai estar aqui te esperando, para ter um encontro face a face com você. Amém? Guarda essa mensagem na tábua do teu coração. Não deixa o diabo arrancar ela daí não. Eu estava estudando ontem essa palavra, orando, lendo Bíblia, estudando. E Deus entregou essa mensagem quando eu estava orando. Eu falei, é essa mensagem mesmo. Deus mostrou na oração. Continue orando, continue lendo a Bíblia. Continue jejuando, continue frequentando o culto de oração. Continue frequentando o culto, porque o Deus de Betel sempre vai estar aqui te esperando. Amém, igreja? Pastor, mas aí está faltando o tema da mensagem. Então vai. Você sabe que eu não deixo a mensagem sem tema. E na perseguição que Deus aparece para mudar a nossa trajetória. Vou ler novamente o tema da mensagem. É na perseguição que Deus aparece. Quem aparece? Para mudar a nossa trajetória. Pastor, só me dá mais uma base bíblica no Novo Testamento. Lá vai. Atos capítulo 9, para encerrar, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a Bíblia fala que Saulo, ele foi até os fariseus, pedir carta para ir para Damasco, para perseguir a igreja, e quando Saulo está caminhando, para ir matar os crentes, para fechar a igreja, no meio do caminho da perseguição, quem aparece? Jesus, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Eu sou Jesus quem você persegue. Jesus aparece no meio da perseguição de Aconisaed. Jesus vai aparecer para você, meu irmão, e vai te dar vitória, amém? Receba essa palavra do nome de Jesus. Bate palma para Jesus aí, igreja. Receba esta palavra no nome de Jesus. Aleluias. Vou encerrar aqui, irmão, por causa do horário. A gente não vai fazer o corredor dos milagres, o corredor de fogo hoje, amém? Estou muito cansado, estou exausto, irmão. Mas eu prometo para você que domingo que vem a gente vai fazer o corredor dos milagres, amém? Amém, igreja?